Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos. Estou de volta para nós darmos continuidade à nossa lição, a lição de número 6 e o tópico 3, que tem como assunto uma aliança do Senhor. Diz assim a nossa lição: grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi porque o amava como a sua própria alma e entregou a Davi suas vestes e equipamentos de combate. Eles o fazem de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Nada mais incoerente com a verdade bíblica. Jonatas era casado e pai de um filho cujo nome era Mefibosete. Em 2 Samuel, queridos, no capítulo 4 e versículo 4, a Bíblia diz assim, como comprovação, como confirmação de que Jonatas era casado. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Em nenhum texto da Bíblia se diz que Jonatas desobedeceu a Deus e a sua lei. Ele sabia que se fosse homossexual, estaria cometendo abominação ao Senhor. Nós temos esta confirmação em Levítico, capítulo 18 e o versículo 22, que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. E ainda em Levítico, capítulo 20, versículo 13, a Bíblia também diz: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue sobre eles será. Então, perceba, queridos, o que diz o texto bíblico, o que diz a palavra do Senhor. E se você voltar à história e acompanhar a história, a narrativa do relacionamento de amizade de Jonatas e Davi, você vai perceber que essas coisas não aconteceram. Porque se tivesse ocorrido, se tivesse acontecido alguma coisa assim, Deus teria penalizado tanto um quanto o outro, porque essas coisas sempre foram abomináveis aos olhos do Senhor. Deus sempre reprovou esse tipo de relacionamento. Eu vou repetir Levítico 18 e 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Levítico 20, 13, vou repetir de novo. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então, queridos, nós entendemos que se isso fosse a intenção de Jonatas, a intenção de Davi, e eles tivessem chegado a este ponto, certamente os dois seriam
penalizados pelo Senhor, seriam castigados pelo Senhor, e a Bíblia com certeza traria para nós este relato. Jonatas era casado, Jonatas tinha filhos, e nós vimos que aqui em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4 também, fala que ele tinha um menino, tinha um filho, e que seu nome era Mefibosete. Então, ele tinha um relacionamento, sim, mas com a sua esposa, aquele relacionamento agradável e aprovado pelo Senhor. Na verdade, aquela amizade calorosa foi inspirada por Deus, pois Jonatas haveria de ser, tempos depois, o amigo que iria livrar Davi da sanha ciumenta e sanguinária de Saul. Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece o futuro, sabia o Senhor, o que algum tempo depois o coração de Saul maquinaria. Então o Senhor providencia, prepara Jonatas e coloca junto de Davi, justamente para ser o seu ajudador, para apoiá-lo. Foi instrumento que Deus usou para ajudar a Davi. Foi Jonatas, e para isso era necessário uma amizade fiel, uma amizade duradoura, como nós já vimos, uma amizade que viesse gerar realmente confiança entre os dois. Essa amizade era aprovada pelo Senhor. Eles fizeram uma aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor. 1 Samuel capítulo 18 e o versículo de número 3, a Bíblia diz assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Um relacionamento, um sentimento verdadeiro vindo de Deus. Uma amizade verdadeira entre Jonatas e Saul, algo que foi proporcionado pelo Senhor e que tinha um propósito. Que propósito era esse? Usar Jonatas para ajudar Davi em algumas circunstâncias, em especial quando Saul, pai de Jonatas, tentasse tirar a vida de Davi. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e disparate. Eu vou relembrar para nós o que nós já falamos num áudio anterior. Falamos sobre os 4 tipos de amor. Eu falei do amor eros, que é o amor físico. Falei do estorge, amor estorge, que é o amor conjugal, amor familiar e doméstico. Falei do ágape, que dos 4 é o amor principal, porque este é o amor de Deus, o amor que tem origem no próprio Deus, no próprio Senhor. Este amor ágape, que é o do Senhor, é o amor incondicional. Deus não espera nada em troca, porque o seu amor não permite assim. Deus não precisa esperar que alguém o ame, pois o Senhor ama primeiro. Aliás, com esse amor é possível amarmos até os nossos inimigos. Este é o amor de Deus. E também eu falei do amor filial. Eu vou repetir a questão do amor filial. É o amor amizade, fraternal,
social. Desse vocábulo grego, phileo, temos algumas palavras derivadas como Filadélfia, phileo, amor, amizade, e adelphos, irmãos, que significa amor entre irmãos ou amizade fraternal. Se você possui boas amizades, logo o que está em evidência é o amor phileo. Então, amados, não confundamos as coisas, porque o relacionamento que havia entre Jonatas e Davi, a amizade que havia entre Jonatas e Davi era o amor phileo, era o amor amizade, o amor fraternal. Era esse o amor que existia entre Jonatas e Davi. Não confundamos, para que não venhamos praticar ou dizer coisas indevidas. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, o nosso Deus, não aceita certas coisas, porque determinadas coisas, determinados relacionamentos são reprovados pela palavra do Senhor, e Deus certamente não aceita. Deus castiga, entra em juízo, como nós vimos aqui na nossa lição. Então, amados, nós vimos o tópico de número 3. Com este tópico nós encerramos o capítulo 2. No nosso próximo áudio, nós vamos dar início ao capítulo de número 3, que vai tratar sobre o caráter de Jonatas e suas lições. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e que você continue desejoso de aprender a palavra do Senhor e buscar sabedoria de Deus cada vez mais, para que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor.